E aí, pessoal, tudo bom? Mais um capítulo do nosso programa de comentando o Código Eleitoral artigo por artigo. Hoje a vez do artigo 5º, o artigo 5º que gera tantas dúvidas e mesmo assim muitas vezes cobrado literalmente, né, nas provas de concurso público. Esse artigo 5º nos fala do alistamento eleitoral. Alistamento eleitoral é o termo inicial da cidadania, cidadania aqui considerada em seu sentido jurídico, o que significa exercício de direitos políticos. Traduzindo, a cidadania, apesar de ser uma característica própria do nacional, ela é adquirida somente através do alistamento e por conta disso se pode afirmar que nem todo nacional é cidadão. Para a cidadania, então, há necessidade do requerimento de alistamento feito perante o juiz eleitoral. Sim, a competência vai ser do juiz eleitoral nos termos do artigo 35 do Código Eleitoral. O que é que acontece aqui? Nesse ponto, uma vez requerido o alistamento, o juiz eleitoral irá analisar se aquela pessoa possui todos os requisitos para ser alistada. Mas dentre esses requisitos está aquele que afirma que aquela pessoa não pode estar dentro das hipóteses em que o alistamento é proibido. E são essas hipóteses em que o alistamento é proibido que são mostradas no artigo 5º. O problema é que o artigo 5º não foi recepcionado pela Constituição. O artigo 5º vai nos dizer que a proibição de alistamento para os analfabetos, os que não saibam se exprimir em língua nacional e aqueles que acabam tendo uma das situações de perda e de suspensão de direitos políticos. Para os analfabetos, o alistamento já não é mais proibido e sim facultado. O analfabetismo é hipótese de alistamento facultativo. Então não posso mais dizer que o analfabeto não pode se alistar. A segunda situação, aqueles que não sabem se exprimir em língua nacional, até é cobrado em alguns concursos. Mas o correto agora é afirmar que é proibido o alistamento para o estrangeiro. Ora, se o alistamento é uma característica própria do nacional, quem não tem a nacionalidade brasileira não pode se alistar. Então me parece algo extremamente lógico. Agora, cuidado. Algumas provas, principalmente, pasmem os senhores, provas de carreiras jurídicas, como magistratura e membros do Ministério Público, né, para ingresso na carreira do Ministério Público, tem cobrado aqueles que não sabem se exprimir em língua nacional como espécie de sinônimo para estrangeiro. Está errado, mas tem cobrado assim. Então, se uma prova você se depararem com essa afirmação de que o alistamento é proibido para aqueles que não sabem se exprimir em língua nacional e não houver uma alternativa mais correta, podem marcar essa, porque já foi cobrado algumas vezes, embora o próprio Tribunal Superior Eleitoral afirme que nessa parte o artigo 5º também não foi recepcionado. Mas tudo bem. E aqueles que estejam privados do exercício dos direitos políticos definitivo, ou seja, perda ou temporariamente suspensão de direitos políticos. Então, aqueles que têm causa de perda ou suspensão de direitos políticos não podem exercê-los e, portanto, não podem se alistar eleitoralmente. A Constituição Federal atual nos traz a proibição de alistamento também para os conscritos no serviço militar obrigatório, que são aqueles que estão no serviço militar inicial. Tá? O que é que acontece? O parágrafo único do artigo 5º vai nos dizer que os militares não poderiam se alistar se não tivessem pelo menos a patente de sargento. Esse dispositivo, esse parágrafo único, também não foi recepcionado, porque os militares, desde que não estejam no período do serviço militar obrigatório inicial, né, ou seja, desde que não sejam conscritos no serviço militar obrigatório, os militares podem se alistar normalmente. Também podem concorrer naquelas hipóteses traçadas no artigo 14, parágrafo 8º, né, da Constituição Federal, ou seja, se tiver menos de 10 anos de serviço, vai se afastar definitivamente do serviço, se tiver mais de 10 anos, vai ser agregado pela autoridade competente, mas a gente fala isso posteriormente. O importante agora é observar que para os militares o alistamento é possível e não só possível em regra obrigatória. Agora, para os conscritos no serviço militar obrigatório, para esses é que o alistamento é proibido. Agora, se aquele que é conscrito no serviço militar obrigatório, antes de iniciar esse serviço militar, já era alistado eleitoralmente, a sua inscrição não será cancelada, mas apenas suspensa, segundo entende o Tribunal Superior Eleitoral. Então é isso, gente. Artigo 5º do Código Eleitoral não foi recepcionado pela atual ordem constitucional. Bons estudos a todos.